Fala aí, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do 8º ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Um forte abraço e vamos à nossa aula de hoje. Hoje, pessoal, a nossa aula ela vai tratar especificamente lá do livro didático de vocês, da página 13 em diante, tá bom? É importante que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem a nossa aula. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre a questão do espaço geográfico, para depois a gente entrar no conceito sobre território, estado, nação. Então a gente vai falar um pouco sobre espaço geográfico, paisagem e sobre o lugar. Então, pessoal, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico é onde ocorrem relações econômicas, políticas e sociais e mescla os elementos naturais e artificiais, constituindo ou constituído pelo homem. Por exemplo, o geógrafo Milton Santos ele traz um conceito que diz mais ou menos assim: o espaço geográfico é a natureza socializada, pois muitos fenômenos apresentados como naturais são, de fato, sociais. Tá bem, pessoal? Então, meus amigos e meus queridos alunos, a geografia, como já sabemos de fato, ela é uma ciência humana que estuda o espaço geográfico e as suas composições. Ela vai fazer esse análise entre a interação da sociedade, ou seja, de nós seres humanos, de nós homens, com a natureza. Com isso, pessoal, podemos dizer que o espaço geográfico nada mais é do que o objeto de estudo da própria geografia. Ou seja, o espaço geográfico é o lugar onde habitamos, transformamos, utilizamos e interagimos. Para entendermos melhor sobre esse assunto, que assunto, professor? Sobre o assunto do espaço geográfico, vamos aprender sobre alguns conceitos ou sobre os principais conceitos da geografia. Nesse sentido, veremos então os conceitos sobre paisagem, lugar, território, estado e nação. Tá bom, meus alunos? Pessoal, quando falamos de paisagem, ela é mais ou menos assim. Paisagem é tudo que podemos ver utilizando o nosso sentido, os nossos 5 sentidos. Por exemplo, visão, olfato, paladar, tato e audição. Nela estão contidas elementos naturais, humanos, sociais, culturais e econômicos. Ou seja, toda essa interação desses elementos citados aqui é o que podemos dizer que é a paisagem. Um exemplo bem simples: se você abrir a janela da sua casa e você dá de cara com a rua, observa os carros passando, as pessoas, o monumento, então tudo isso aí é paisagem e é chamado de paisagem geográfica. E lugar? Lugar é o nosso espaço de vivência, é onde criamos um laço afetivo, ou seja, a gente acaba criando ali um contexto de sentimento por aquele lugar. Eu posso dizer, por exemplo, se você tiver de algum dia sair de Andaraí para outra cidade ou para outro estado, você vai sentir saudade tanto da sua casa, da sua rua, dos seus amigos, né? Então isso, pessoal, é um laço que criamos com aquela região, com aquele local, tá bom? Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o conceito de território. Então, meus queridos alunos, território está ligado ao poder, domínio e conquista. Pode ser definido como uma área onde existem relações de poder, de posse ou domínio, vigorando determinadas leis ou regras. Um espaço dominado por uma sociedade, organização ou grupo. Território, meus queridos alunos, nada mais é do que a base física sobre a qual o Estado exerce a sua soberania. É delimitado por limite político e esses limites podem ser naturais, como por exemplo um rio, uma montanha. Esses limites, meus queridos alunos, também podem ser artificiais, que são aqueles criados pelo homem. Por exemplo, uma ponte ou um monumento. O território de um país, meus queridos alunos, também é formado pelo solo continental, insular, pelo subsolo, pelo espaço aéreo e pelo território marítimo.
Falaremos agora, meus queridos alunos, sobre o Estado. O Estado é a organização político-administrativa que coordena as ações de um território nacional e exerce soberania sobre ele. Para ser reconhecido, um Estado precisa ter um território, uma população residente no território, um governo, capacidade de se relacionar com outros estados. Então, meus alunos, o Estado é a forma de como a sociedade se organiza politicamente. É um ordenamento jurídico que regula a convivência dos habitantes de um país. Imagine se a sociedade de um determinado estado vivesse de acordo com o seu bel prazer. Naturalmente, nessa sociedade se instalaria um caos, não é isso? Então não haveria organização. Um Estado, meus amigos e meus queridos alunos, tem um governo, que é a forma como as instituições políticas administrativas de um país produz suas leis, ou seja, através do poder legislativo. E também, meu amigo, existe o poder executivo, que é aqueles que vão colocar essas leis em prática. Também, meus queridos alunos, existe o poder judiciário. Esse poder aí, eles vão garantir que a lei seja cumprida, que ela seja executada, tá bom? Também, meus queridos alunos, existe uma força ou uma organização que ela é responsável pela defesa do território e é chamada de Forças Nacionais. Meus queridos alunos, falaremos agora sobre nação. Nação é um grupo de pessoas que compartilham uma história, língua, etnia, descendência, culturas comuns. Em seguida, falaremos sobre soberania. É o direito exclusivo de exercer a autoridade política sobre um determinado território. Tá bom? Então vamos falar um pouco agora sobre nação. Nação, meus queridos alunos, é definido como um coletivo humano, ou seja, é uma característica comum. Por exemplo, a língua, a religião, não é isso? Os membros dessa coletividade estão ligados por um laço. Que laço é esse, professor? Um laço histórico, um laço étnico e um laço cultural. Falaremos agora, meus queridos alunos, sobre a questão de soberania. Para ser reconhecido e respeitado pelos demais países, um Estado busca exercer a sua soberania, ou seja, busca ter plenos poderes para instituir e administrar as formas e as leis que a sua sociedade deverão seguir em seu território. O Estado soberano é aquele que não tem reconhecer nenhum outro país superior, tá bom? Então o Estado soberano é aquele que dentro do seu território ninguém pode interferir. Uma nação pode constituir um Estado soberano quando ela ocupa um território e se organiza politicamente. Denomina-se de Estado-nação. Então, quando o território se organiza politicamente, é denominado de Estado-nação. Tudo bem? Pessoal, ficaremos por aqui para essa aula não ficar cansativa. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, galera!